Obrigado. Pois é, minha gente querida, hoje foi diferente, né? Hoje foi aquilo que a gente não imaginava acontecer e realmente coisas de computador. Mas eu espero que você veja a gente mais uma vez no programa do dia de hoje. Muito obrigado aí pelo carinho. Até o prefixo saiu pela metade. Mas são coisas que acontecem quando o programa é ao vivo, né? Alô, doutor Cícero Munhoz, grande abraço, grande cardiologista. Alô, Marco Silva. Alô, o Marco teve em Dallas, no Texas, bacana, viu? Eu vi as fotos de você, da dona Ruth, teve ali em frente ao edifício em que lamentavelmente foi assassinado o John Kennedy, né? E o Marco mora há muitos anos lá nos Estados Unidos. Então tem aqui alguns alôs para dar dos nossos queridos espectadores que estão sempre aí com a gente, né? Alô para o Silvio Ronetti, a Leda Marchetti, Giovanni José. Alô, Giovanni. Outro dia eu estava andando na rua, o Giovanni me reconheceu, parou, estava de bicicleta, veio, deu a volta. Fernando, do seu Fernando Sérgio, falei, é. E aí é meu ouvinte de muitos anos, então um abraço para você também. Alô, doutor Hernani Sampaio, nosso querido amigo, grande médico, grande oncologista, o Sérvulo Bianco, a Bruna Lancelotti, Thelma Cercato, e também um alô para a Carla Matera, para a Ana Rodrigues e para a Adriana Recovitz, nossa amiga de tantos anos, as 3 jornalistas que vão até dar um curso de jornalismo, né? Se não me falha a memória, na escola do rádio. E eu vou dizer para você, sabe o que é esse apito aí? É um cara que passa pela Kombi aqui na rua todo dia vendendo camarão. Aí ele dá esse apito, as donas de casa saem atrás do camarão. Alô, Matheus Brandão de Souza, obrigado aí pela assistência. Agora, hoje o que a gente tem que falar é aquela vergonha que aconteceu, lamentavelmente, no campo do Vasco, né? Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Olha, não foi à toa que na última semana, na segunda-feira, quem estava com a razão era o Lorimar Ferreira, que hoje vai estar aqui, e que é até rubro-negro. Eu me lembro, eu não sei se a gente falou no ar ou fora do ar, acho que foi fora do ar. Lorimar, no finalzinho, a gente estava papeando, tomando um cafezinho após o programa, e ele disse assim, Fernando, esse jogo deveria ser ocorrido, deveria acontecer no Maracanã. E aí, eu pensando na parte técnica, que eu acho hoje o Vasco um time em formação, ainda muito longe do ideal. E o Flamengo, evidentemente, está com um dos melhores times do Brasil. Está formado, está bonitinho, o trabalho que está sendo feito lá é muito bom. A exemplo até do Botafogo também, que está muito bem. Então, no meu entendimento hoje, tanto o Vasco quanto o Fluminense ainda são times que têm valores, mas que têm que se formar ainda. E eu disse para o Lorimar, eu entendo o mando de campo em São Januário. Por quê? Porque o Vasco, hoje, sendo um time aquém do time do Flamengo, é talvez a única chance que ele teria de equilibrar. É talvez a chance que ele teria de empatar ou, quem sabe, até vencer. É verdade até que perdeu, até porque, evidentemente, não foi bem no jogo. Então, mas esse era o lado técnico, e eu não via pelo lado do que pôde acontecer e que lamentavelmente aconteceu, que foi o lado da violência, né? É deplorável. Não adianta, depois da porteira arrombada, botar-se a tranca, né? O que se fala hoje, mas olha, não dá mais.
Como é que deixam as pessoas entrarem com rojões, com sinalizadores, né? A PM diz que não dá para revistar até no sapato das pessoas, que senão atravanca a entrada do estádio. Por outro lado, o major da PM, que é o Relações Públicas, disse em entrevista que a obrigação é dos funcionários do clube. Já por sua vez, o presidente Eurico Miranda disse que a obrigação seria só dos PMs. Então, na verdade, no meio desse tiroteio, o maior prejudicado já é o time do Vasco, já é o estádio do Vasco, que foi depredado e, na verdade, não são os torcedores verdadeiramente vascaínos. Lamentavelmente, são as torcidas organizadas. Recentemente, um promotor público falou aí o óbvio, que tais torcidas organizadas, seja de qualquer clube, deveria simplesmente acabar, ou então ser controlada de tal maneira que ficasse isolada no estádio. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, também o major, porque até morreu um rapaz de 27 anos, levou um tiro no peito, e os familiares acusam que foi a PM que deu o tiro. E outra coisa, nesse particular, eu acho que a PM também tem que parar de dar tiro. Porque tiro, sim, digamos assim, no confronto é inevitável. Mas em determinadas situações, evidentemente, não pode ocorrer. Outro dia nós vimos na televisão aí um carro que era até de um motorista do Uber, que foi sinalizado para parar, pensou que não era PM, podia ser bandido, saiu em desabalada carreira, os PMs saíram atrás atirando. Quer dizer, não é esse o comportamento. Não é isso que deve acontecer. Você deve perseguir, se possível, parar aquele carro. Agora, se aquele carro der tiro, aí você vai dar tiro de volta. Agora, toda vez que há tiro, não há como, depois que a bala saiu do cano do revólver, não há como endereçar. E daí acontece essa coisa lamentável da bala perdida. A gente lamenta profundamente, evidentemente que o Vasco pode ser prejudicado. A gente falando da interdição do estádio, alguns dizem que a interdição, segundo o Tribunal de Justiça Esportiva, pode ser até de 10 mandos de campo, o que é bastante prejudicial para o próprio clube. E a lamentar que marginais travestidos de torcedores acabam não só depredando o clube, atingindo pessoas, ameaçando pessoas e, o que pior, até morrendo a partir de um confronto, de uma violência absurda e inaceitável. Inaceitável. Alô, Nildo Batista, um abraço para você. Bem, amigos, eu quero mandar algumas mensaginhas aqui para vocês que são muito importantes. Eu quero lembrar do Hostel Icaraí Inn, suítes completas, diária, fim de semana, casal ou solteiro, casal ou grupo. Reservas hostelicaraí@gmail.com. Você quer passar um fim de semana legal no Hostel Icaraí? Então vai lá no computador hostelicaraí@gmail.com. O que? Quer o telefone? Já vou te dar o telefone. Peraí, deixa eu ver se está aqui. Está aqui sim. É 3619-6067. 3619-6067. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Titonelli. Titonelli Fotos e Filmagens. Se você quiser fazer algumas filmagens e algumas fotos, olha o zap dele. 987-042-942. 987-042-942. E são tantos os recadinhos que eu vou falar do jiu-jitsu na Academia Luiz Paulo, lá na praia de Caraí, Niterói, com o professor Serginho, faixa preta 4 grau, segunda, quarta e sexta às 16 horas, segunda e quarta às 21h30 também, Rua Coronel Moreira César, 403, em Caraí. E o último recadinho do dia de hoje na verdade, do site espadascatana.com.br. Se você tem interesse em obras decorativas de arte, até orientais, você deve acessar espadascatana.com.br. Lá também tem espadas forjadas sob o sol do Oriente, que podem ser decorativas, né? E que são também importantíssimas porque absolutamente fiéis aos tempos dos samurais. espadascatana.com.br. Vera Lúcia Pereira de Carvalho está assistindo, Carlos Augusto está também assistindo a gente, não é? E olha, sem mais delongas, daqui a pouco a gente vai para aquele momento da reflexão.
Mas antes eu queria mostrar para vocês uma música de uma querida amiga. Ela estará em Fortaleza a partir do dia 18, que é a nossa querida Marion Duarte. Alô, Leila Aparecida, alô, Carlos Augusto, bom dia. Então a Marion Duarte, né, vai estar em Fortaleza por 5 dias e vai se encontrar também com o Caio Alex, que é fã incondicional dela. Deixa eu ajeitar as coisas aqui, porque hoje é dia, né? E você vai ver aqui, ó, esse site da Marion Duarte. Sabe o que eu tenho que fazer? Primeiro eu quero cumprimentar os nossos amigos aqui. Alô, Web Gomes, bom dia! Bom dia, muito bom dia, Fernando Sérgio. Olha, é uma alegria, uma felicidade muito grande estar aqui mais uma vez com essa turma maravilhosa que nos assiste, entendeu? Você, Samira. Para mim é uma alegria muito grande quando eu posso estar perto de vocês. Valeu, É um prazer de estar participando do programa. A alegria é toda minha. Lorimar Ferreira, jornalista, nosso querido amigo de tantos anos, editor durante muitos anos da TV Tupi, da Rádio Manchete e da Rádio Tupi na época que trabalhamos lá. Muito bom dia, Lorimar. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos. Bom dia, Samira. Bom dia, Lili. Bom dia, Efra. Estamos Muito aí, bem. prontos para mais uma semana, para os desafios do nosso dia a dia. E vamos esperar dias melhores, né, Fernando? É verdade. Em todos os setores, porque a coisa está complicada. A coisa está complicada. É verdade, meu amigo, muito bem. E aí, gente, é aquela velha história, né? Agora sim, eu usei aqui um tempinho para poder colocar direito esse computador aqui. O programa ao vivo, tá aí o nome dela, Marion Duarte. E você vai ver agora uma música muito linda que ela gravou e que colocou no YouTube. Você se enganou, não sirvo pra limão, o amor acabou, e meu coração, nada mais restou, a ferida cicatrizou, agora que o tempo passou, e o inverno chegou, vem me procurar. Você se enganou, não sirvo pra limão, o amor acabou em meu coração, nada mais restou, a ferida cicatrizou, agora que o tempo passou e o inverno chegou, vem me procurar. Lamento em ter que dizer, chegou sua vez de sofrer. Em meu peito não existe saudade, encontrei minha outra metade. Vivo feliz agora, pois esqueci o amor de outrora. Peço, procure entender, muito tarde, trate de me esquecer. Você se enganou, não sirvo pra limão, o amor acabou em meu coração, nada mais restou, a ferida cicatrizou, agora que o tempo passou e o inverno chegou, vem me procurar. Lamento em ter que dizer, chegou sua vez de sofrer. Em meu peito não existe saudade, encontrei minha outra metade. Vivo feliz agora, pois esqueci o amor de outrora. Peço, procure entender, muito tarde, trate de me esquecer.
Então, gente amiga, tivemos aí a Marion Duarte, né? Que você curtiu aqui no nosso programa. Já estou aqui em frente com a Samira Valente e vamos então, nesse momento, o momento da prece. Muito bom dia, aliás, da palavra amiga primeiro. Bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Qual é o papo de hoje, amiga? Fernando, sempre tive admiração, fascinação e até medo da figura chamada Exu Caveira. Gostaria que você me falasse sobre ela. Não tem que ter medo, não. Na verdade, são simbolismos de Umbanda, não é? Assim como existem os santos católicos também, e muita gente fica discriminando a religião pela diferença. Está chegando aí mestre Manuel Dionísio, daqui a pouco a gente até vai falar com ele. Vou aproveitar esse momento de cumprimento e que a Lília está fazendo a maior bagunça, na realidade, fazendo a festa para a chegada dele. Ela imagina que ela tem sempre que receber alguma coisa. Bom dia, mestre Manuel Dionísio! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Seja bem-vindo aqui, companheiro. Com certeza já estou bem-vindo. Daqui a pouco trazendo boas notícias da Escola de Mestre Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte, que leva seu nome. É isso? Notícias, graças a Deus. Já a gente volta aí. Então tivemos agora, vejam vocês, o nosso Manuel Dionísio, né? E agora, minha gente, na sequência do que ele falou com relação a pessoa que nos pede opinião, falou com relação a esse símbolo, né, da religião afro-brasileira. Aliás, a religião afro-brasileira, na verdade, é o candomblé. Os adeptos da Umbanda dizem que a Umbanda, na verdade, é uma religião brasileira, mas cá para nós é estabelecida diante dos parâmetros das religiões afro-americanas. Com certeza, porque senão não teria o tambor, não teria o terreiro, que é a maneira em que os negros brasileiros preservaram a cultura da África. É por isso que houve uma época que houve muito preconceito, e ainda de uma certa forma existe, que as pessoas não percebem que os povos pensam de maneira diferente. O lado católico, o lado evangélico, e até mesmo o lado kardecista, o lado espírita, sofreu uma influência muito grande da Europa. Sofreu uma influência muito grande, inclusive dos Estados Unidos, nas suas formas de culto. E, no entanto, as religiões afro-brasileiras, tanto o candomblé quanto a Umbanda, que foi criada no Brasil, mas que tem bases africanas, foi criada nos moldes da África, não tem nada demais. Então, essa entidade que se fala aí, o Exu Caveira, na verdade, o que são os Exus? Para muita gente, isso é diabo e tal, não é. Na verdade, são espíritos em evolução que, em última análise, vão se evoluindo, fazendo, na verdade, o bem se forem conduzidos para tal. E, lamentavelmente, irão fazer o mal se forem conduzidos para o mal. Então, a falha não é do Exu, a falha é de quem conduz. Isso é que é verdade e que terá que pagar o seu comportamento pela lei da causa e do efeito e pelo karma. Tá bom? Não há por que temer se você não tiver medo. A síntese da vida é exatamente essa. Se você for ficar bem consigo mesmo, não há como ser atingido. O pior é quando a pessoa começa a desconfiar que não está bem. Então, tem que procurar caminhos para poder se melhorar. Então, essa é que é a verdade. Pelo menos eu estou mandando um abraço para você e agradecendo esse momento que nós vamos aqui tocar, na verdade, a prece de Cáritas, e hoje a pedido do Jorge Guilherme, depois dessa oração, eu volto aqui para dizer para vocês, para mostrar para vocês uma música realmente muito linda, que é uma música religiosa, que é uma música kardecista até, mas que é muito bonita mesmo. Então vamos agora à prece de Cáritas, minha gente, né? Um abraço para a Lena, nossa querida Lena, na Ilha do Governador, que eu tive a oportunidade de falar agora há pouco. Muito obrigado por estar ouvindo a gente, e vamos então à prece. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai
Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então nós tivemos aí esse momento, né? Olha só, e eu vou trazer para vocês agora, quer dizer, deixa eu parar isso aqui, porque senão isso é um outro programa que eu fiz e que deu realmente uma audiência muito grande, mas um momento ainda de reflexão segue e daqui a pouco a sala de visitas. Fala aos nossos corações.
Pois é, então tivemos aí Quanta Luz, é uma música, uma prece, não deixa de ser uma prece espírita. Alô, Samira, tudo bem? Tá só observando a turma que está aí, né? Muito legal. Hoje teremos aqui o nosso querido Epe Gomes, mais uma vez já falamos com ele. Mestre Manuel Dionísio, tudo bem, mestre? Olha, tá tão bem que se ficar melhor o coração não aguenta. Oh, que bom. Ô, Lorimar Ferreira, olha, gente, o assunto primeiro, né, que a gente vai começar contigo, porque você defendia aquele ponto de vista de que o jogo Flamengo e Vasco teria que ser no Maracanã, e aconteceu uma tragédia, né? Evidentemente que foi, só não teve situação maior porque de uma certa forma foi contida, mas depois de muita gente ferida e até de um morto, né? Sem necessidade, Fernando, sem necessidade, porque já tem um histórico. Você lembra aquele jogo Vasco e São Caetano, que o dirigente lá, o Todo-Poderoso, cismou de levar para São Januário, quando aquilo seria o jogo para Maracanã, estádio cheio, uma festa bonita. E o que aconteceu naquela época? A torcida, houve superlotação, a torcida arrebentou o alambrado, gente ferida, e o Todo-Poderoso lá não querendo deixar o jogo ser interrompido. Uma coisa absurda. Na época eu estava de plantão na Tupi, e eu me lembro que ele chegou a ofender o governador, porque o governador mandou parar o jogo, porque não tinha condição. Os helicópteros estavam querendo descer para socorrer os feridos, e ele não. Então é o nível da mentalidade do Cartola, do futebol brasileiro, entendeu? E a gente já sabe que não tem santo. Torcida organizada não tem santo. Nem do Vasco, nem do Flamengo, eles querem brigar. Então você não pode expor o torcedor a esse risco. Crianças, idosos, todo mundo. Eu acho que realmente... E outra, não sou pitoniza não, mas já vou adiantar um negócio para você. O que vai acontecer? Vamos dar uma punição para o Vasco de 10 jogos, interdição, daqui a um mês cabe o recurso, cai tudo no esquecimento e volta tudo outra vez como era. Lamentavelmente. Tomara que não. Mas, mestre Manuel Dionísio, boa notícia com relação à escola de mestre-sala, porta-bandeira e porta-estandarte, que leva seu nome? Sim, a notícia, graças a Deus, a partir do momento que o poder público me permitiu retornar da onde havia me tirado. Passarela do Samba. Passarela do Samba, Sala 2 do setor térreo e exatamente a praça de alimentação. Repetindo, da onde me tiraram, graças a Deus, não me tirou e me colocou. Então nós estamos aí aguardando aí o dia festivo, que será no dia 22 de julho, porque a data correta seria no dia 17. Então, como cai no dia de semana, o próximo sábado, dia 22, eu não teria nenhuma condição de fazer nenhuma comemoração, mas nós temos lá um grupo de pais, chamado Grupo de Pais de Apoio, que quando eu disse que nós não teríamos condições de fazer um evento festivo, eles disseram, não, mestre, nós temos que fazer alguma coisa. Você coloca o bolo da festa lá e o restante que faltar, nós, os grupos de pais, nós vamos ajudar. Não podemos passar essa festa em branco. Que maravilha, estaremos lá para prestigiar. O Epe Gomes, meu caro amigo, no meio de tanta situação que nós estamos vivendo aí, o que fazer para diminuir a violência, não só nos gramados, mas também do nosso dia a dia? O que está faltando? Impor a disciplina, né? Disciplina para que as pessoas respeitem umas das outras e diminua essa violência que impera. E eu já cheguei ao cúmulo do absurdo de achar, entendeu, que não sei como seria se foi outros países, alguém interessasse, né, para jogar alguma coisa na nossa água, ou coisa assim parecida, né, algum pozinho, alguma coisa que fizeram que mexeu com a cabeça de todo mundo, quer dizer, é uma coisa absurda. As pessoas se transformaram de um jeito que é inacreditável, chega a ser inacreditável, não só quanto essas torcidas que vocês estão comentando, como também a mentalidade em outras partes, em outros fatores. Então, o ser humano está mudando muito. Eu acho que a maioria já está sem noção do que estão fazendo. Você vê cada barbaridade, cada coisa que acontece, que é difícil você acreditar. Se alguém fosse comentar com a gente o que acontece, você não acredita. É porque você está vendo e ouvindo. Então é uma coisa que eu acho que é isso. Eu, sinceramente, cheguei até na minha ignorância, achar que
que possa ser isso, jogar alguma coisa na água, ou de alguma forma. Aquilo é pilantra mesmo, eu entendo que você até imagine isso, mas é pilantra mesmo. Não, mas eu acredito que não é normal. Eu acho que o ser humano normal não ia se comportar. Normal não. Não, da forma que estão se comportando, as pessoas estão irracionais, desumanas e irracionais. Então é uma coisa inacreditável. É verdade. Tanto que comentam que é o final do mundo, porque eu acho que é inacreditável. Desde que eu nasci falam no final do mundo, né? Mas o fim do mundo está mesmo no comportamento das pessoas. William Laranja, nosso querido amigo biólogo, né? Biomédico. Ô Laranja, seja bem-vindo aqui. No meio de todo esse tiroteio, a gente está falando aí com relação infelizmente, a situação de violência que graçou no futebol, principalmente no jogo Vasco e Flamengo, e depois também no jogo do Botafogo com o Atlético, né? E acontece o seguinte: você que trabalha há muitos anos na saúde pública, no hospital, nos hospitais, né? Os hospitais hoje têm que estar muito preparados para receber gente de toda espécie, ferido até a fuzil, né? Tem essa expertise? Como é que o que está acontecendo hoje nos hospitais? Bom, bom dia, desculpa. Bom dia a todos, bom dia. A expertise existe. O que não existe é como usar essa expertise, na verdade, né? Falta insumos. Tudo, falta insumos, falta pessoal, falta aparelhagem, falta manutenção. Tem os técnicos, tem os médicos, os enfermeiros, auxiliares. Justamente. Agora, a falta mesmo, na verdade, é de vontade, né, dos governantes para que a nossa saúde pública, porque hoje em dia, como eu já falei da última vez, nós estamos fazendo medicina de guerra dentro do Rio de Janeiro, né? Ou seja, trabalhando muito com pouco, né? Então, poxa, até as doações de sangue mesmo, uma pessoa baleada, ela fatalmente vai precisar de transfusão. E as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo do que com o altruísmo de doar um sangue, que é uma coisa tão fácil, a pessoa ir lá doar sangue para compor, né, os nossos estoques. E quais os principais lugares hoje que as pessoas podem doar sangue? Tem Hemorrio? Tem Hemorrio, tem os hemonúcleos, também, né? Cruz Vermelha, tem o INCA, tem os hemonúcleos dos hospitais federais, como Cardoso Fontes, servidores de Estado, enfim, vários lugares que as pessoas podem colaborar com a população já tão caída aí, tão necessitada. Ô Lorimar, nós tivemos uma história pelo menos bonita, que mostra bem a atuação dos médicos, né? Quando tem as condições necessárias. Aquela criança que foi baleada, né, ainda na barriga da mãe, e que foi feita então uma cesárea, salvaram a mãe, que na verdade ela não foi tão grave, mas a criança teve um pulmão perfurado, parte de algumas vértebras, e que foram redimensionadas, digamos assim, não foi atingida a medula, e todos nós estamos torcendo para que ela possa sobreviver, ainda está internada. Não, com certeza. Primeiramente, um milagre, e segundo, o talento do nosso pessoal da área da saúde, a dedicação, o esforço, entendeu? Porque é desanimador. Se você pensar nas condições que são oferecidas a esses profissionais, salário atrasado, não tem salário, sabe, falta equipamento, como o William falou, falta tudo. E aí? Então, nossos parabéns a todo esse pessoal que se dedicou, continua se dedicando, e, se Deus quiser, vai correr tudo bem. O William tem um complemento nessa fala aí. Eu gostaria de parabenizar, embora conheça bem de perto, porque eu já trabalhei lá também, a equipe de neurocirurgia e da pediatria do Hospital de Saracuruna. Que é fantástico. Justamente, você comentou a respeito do umidade da criança baleada. Já tiveram outros atendimentos também, como aquele rapaz do arpão que atravessou a cabeça. Aquele menino que decepou o braço numa máquina de lavar, que foi reimplantado. A equipe do Hospital de Saracuruna é sensacional, tanto de neurocirurgia, aliás, toda a equipe, mas
realçando aí a equipe de neurocirurgia. É só uma pergunta que eu posso estar fazendo confusão. O de Saracuruna é o Cardoso Fontes? Não, o de Saracuruna é o Adão Pereira Nunes. Adão Pereira Nunes fica ali no entroncamento da Rio Teresópolis. Mas é que todo mundo chama de Saracuruna. É que nem o Maracanã, né? Que é o estádio do jornalista, como é que é? Mário Filho, né? E é chamado de Maracanã. Que pegou. Ô mestre Manuel Dionísio, no meio de tanta coisa bonita, eu queria falar de uma coisa meritória e dar o meu testemunho, porque acontece o seguinte: eu acompanho já há muitos anos o trabalho do mestre Manuel Dionísio, que é um dos mais importantes sambistas do Rio de Janeiro. Mestre Manuel Dionísio tem até um livro publicado pelo filho da Daura Gramático, é Sérgio Gramático, não é isso? Sérgio Gramático, e esse livro conta a sua vida e a de delegado. Né? Sérgio Laurindo da Silva é o delegado que foi também um dos maiores ícones do samba. O nosso mestre Manuel Dionísio, para quem está vendo pela primeira vez, rodou o mundo, né, com as companhias artísticas brasileiras, morou 14 anos na Alemanha, e quando voltou, né, voltou e teve as felizes ideias de criar a Escola de Mestre-Sala, Porta-Bandeira, Porta-Estandarte do Rio de Janeiro. Prontamente recebeu o apoio para que fizesse isso, e a partir da passarela do samba, lá está ele, de volta, e meritoriamente essa escola passou a ser chamada Escola Mestre Manuel Dionísio. Quantos jovens saíram formados das suas mãos, até com a participação também do juizado de menores, né, do poder público, de uma certa forma, ajudando, dando espaço, mas o mérito é todo seu, né? Olha, Fernando, quando eu criei essa instituição... Há 20 anos atrás. Eu criei... Não, 26. Agora 26, olha só como eu estou atrasado. O objetivo era atender o carnaval, porque essa parte de mestre de porta-bandeira estava ficando um pouco... Meio defasada. E atendendo esse pedido, aí a IESA também entendeu a situação. Só que eles dizem que na frente da cultura nunca se coloca dinheiro. Agora eu pergunto a você, como é que você vai fazer cultura sem dinheiro? E nesses 27 anos que nós vamos fazer, graças a Deus, prestígio eles me dão, me tratam bem, mas dinheiro deles, nenhum, nunca recebi. Patrocínio que é bom nada. As pessoas perguntam, mas como assim? Como é que você não tem dinheiro e faz um trabalho desse? A prova é de que eu vivo para isso, mas não vivo disso. Então eu dependo do pai, das crianças, alguns amigos que nos ajudam, aqueles que acreditam no trabalho. Aí me vem uma pergunta, mas por que não as escolas de samba te ajudam? Olha, se eles quiserem me ajudar, eu até aceito ajuda. Agora, pedir ajuda eu não vou, porque eu estou fazendo uma coisa para o carnaval. Eles entendem o meu trabalho, gostam do meu trabalho, elogiam o meu trabalho. Agora, nunca me perguntaram se você está precisando de alguma coisa. E os que perguntam, eu digo, não, estou precisando. Quanto? Do dinheiro eu não preciso. Eu preciso de cofre descartável, material de limpeza, material de escritório, enfim. As necessidades. Se eu pegar dinheiro de alguém, eu não vou me sentir muito bem. Assim como eu trabalho num espaço neutro, porque se eu for fazer esse trabalho dentro de uma quadra de uma escola de samba, 90 dias depois, esse trabalho já não me pertence mais. Então eu quero estar neutro de tudo, da política, dos presidentes da escola de samba, não fugindo deles. Quero estar livre deles em torno de eu poder atender a todos como eu atendo, desde o grupo E até o grupo especial. Porque se fala muito do grupo especial, mas se esquece que você não faz uma casa de cima para baixo. Claro. A casa é de baixo para cima. Então, quando eu vou no grupo E, é onde o grupo especial vai lá pescar na fonte. Então, hoje, o carnaval do grupo especial está resolvido, como eu te falei da outra vez. Não haveria nenhum problema com o grupo especial, porque foi apenas um mal entendido, e quando sentou o prefeito com os presidentes... Resolveram já? Resolveram. Agora, a nossa preocupação na Escola de Universidade de Porta-Bandeira, Porta-Estandarte do Manuel Dionísio, do Rio de Janeiro, com os demais presidentes, são dos grupos B, C, D e E. Aí é que está o problema, que é a Intendente Magalhães. Fala-se muito de carnaval, de especial, mas se esquece que da Intendente Magalhães... O celeiro está lá. É o celeiro onde tudo começa, porque as escolas que ganham, vamos dizer, R$1 milhão, eu não sei quanto é totalmente para cada um. Ele vai pagar o preço do Strasse, R$25, por exemplo. A escola do B, C, D e E também,
que ganha muito menos que isso vai pagar o mesmo preço desse material. Então a nossa preocupação está em trabalhar o carnaval da Intendente Magalhães, que também o presidente Marcelo Alves já disse em entrevistas aí na Rádio Globo, já falou no Jornal Globo e em outras imprensas aí, que ele vai manter o carnaval da Intendente Magalhães. E nós estamos torcendo por isso. Se isso acontecer, não parabéns só para o presidente do Marcelo Alves, mas sim também ao prefeito, porque tiveram que sentar em todo mundo, sentaram e resolveram da forma que sentaram comigo. Eu tenho que agradecer aqui através de você, que sentaram, resolveram, vai lá e escolhe o seu espaço. Quando você vai lá e escolhe, o que aconteceu aí? Mas hoje, Fernando, estamos muito bem instalados. Eu espero que no dia 22 de julho, na nossa comemoração de 27 anos, eu vou apresentar também para as pessoas que estiverem lá, os amigos da imprensa e alguns amigos que vêm de fora, que é o pessoal do CID do Amanhã de São Paulo, apresentar o nosso novo espaço em que o poder público nos cedeu, que tem gente que não acredita, mas quando você chegar lá... Você e nesse caso o poder público é a prefeitura. A prefeitura está muito bem instalado e aguardando agora, depois da nossa comemoração, o que a Liga vai dizer dessa parceria, né? Que eu estou contando também com a parceria da Liesa, mas ainda não podia até lá porque ainda me faltam documentos, me falta uma série de coisas aí, e eu estou tratando com o local certo. É a prefeitura. Quando a Liesa chegar, eu já vou estar instalado. Muito bem. A importância do carnaval com relação ao Rio de Janeiro, né? Que muita gente pensa que seja só realmente a passarela do samba, e na verdade não é. Né? Muita gente pensa assim, são só aqueles 3 dias. Para se fazer um carnaval, mesmo para quem não é carnavalesco, a gente que milita na imprensa sabe disso, chegou quarta-feira de cinzas, já tem gente trabalhando nos barracões para o próximo carnaval. Então dá emprego a milhares de pessoas, né? E nesse particular, nesse país que nós estamos vivendo, o meu caro Epe Gomes, jornalista, dos mais conhecidos, é um momento que quanto mais emprego, melhor, né? Exatamente, você vê o seguinte, né? Aliás, eu quero parabenizar você, Fernando, por esse espaço que você oferece, essas pessoas Obrigado. que vêm aqui e têm a oportunidade de falar do seu conhecimento. Você vê uma importância muito grande para as pessoas que estão sempre nos assistindo. Manuel Dionísio, você é uma pessoa que, sem comentário, né? É um homem que conhece de carnaval, conhece muito bem. E o nosso povo, a nossa alegria maior ainda é o carnaval. Então, eu acho que é muito importante que se trabalhe em cima disso e que haja realmente um apoio por parte das autoridades, porque cada vez eles estão se distanciando mais, estão cortando espaço, estão cortando as verbas. Quer dizer, eu acho que não é por aí. Eu acho que a única coisa que ainda traz alegria para o povo é o futebol e o carnaval. O futebol está muito violento e o carnaval tem demonstrado que está cada vez mais civilizado. Por incrível que pareça, que é muito mais gente que se reúne, não é verdade? Naquela alegria e tudo que se chega ali extrapola, né? Mas não tem a violência que tem o futebol. Então eu acho que realmente precisa-se que as autoridades entendam isso e, pelo contrário, incentivem, porque é muito importante, que é o que traz a alegria do povo. Eu acho que depois da crise, depois do que nós passamos aí, essa decepção com os nossos políticos, eu acho que é a hora de mudar isso tudo. Então eu acho que teria que ser por aí. Muito bem. E muito obrigado por estar aqui mais uma vez, parabenizando aos convidados, pessoas ilustres, né? Que a gente cada vez tem um prazer maior de encontrar esses amigos aqui. Falar nisso, eu confirmei ontem, na sexta-feira que vem, estará aqui o secretário do Meio Ambiente e de Conservação da Prefeitura, o Dr. Rubens Teixeira. E eu acho que vai ser muito importante, se você que está me ouvindo aí tiver alguma pergunta para ele, não é? É da maior importância isso. Abraço para Regina Risenberg, que é a esposa do Arnaldo Risenberg, e que está aniversariando, não sei se foi ontem ou foi hoje. Regina, beijo no teu coração, tudo de bom. Dá um grande abraço para o Arnaldo, que foi meu produtor há muitos anos, conhecido do Manuel Dionísio também, do Lorimar, do Epe, todos os amigos aqui. E eu volto agora para o nosso querido William Laranja, né, William? E veja bem, você viu que num determinado momento da fala do nosso querido Manuel Dionísio, ele reclamou da ausência do poder público no sentido da cultura, né? Mas a gente fica pasmo, porque quando tem aquela lei Rouanet, que aí no caso me parece ser federal, aquela lei, ela financia os famosos.
ela financia, se é Chico Buarque, se é aquela menina Cláudia Leite, né? Há pouco, quer dizer, pipoca. Por que não financia o povão? Aproveitando a fala do nosso grande amigo e sambista, Manuel Dionísio. Eu gostaria de saber dele, fazer uma pergunta para ele, aproveitar e fazer uma pergunta. Se o carnaval é produzido, né, e trabalhado por uma comunidade carente, né, pelas pessoas de baixa renda, pelas pessoas que moram em comunidade, se dedicam, por que esse mesmo carnaval não é revertido para essa comunidade, para essas pessoas carentes, valorizar essas pessoas que fazem o carnaval, e sim para o turista que chega aqui e tem todo o privilégio, enquanto o próprio povo que produziu, que criou, que trabalhou, e o povo brasileiro em geral, esse povo sofrido, né, não consegue ter o acesso que o turista tem. Tá. Eu gostaria que fosse a pergunta, Manuel Dionísio, está aí, uma pergunta interessante. Olha, você foi no ponto certo, que o profissional do carnaval, eu me sinto um tanto chateado, às vezes fico magoado com isso, porque esse tempo que eu estou dentro do carnaval, o que mais me incomoda é quando eu chego ali às 17 horas para ir fazer a cobertura que eu tenho que fazer. Às vezes, olha na grade, tem sempre um profissional que já entregou toda a sua vida para o carnaval, sem conseguir entrar para assistir um ensaio técnico, não é o carnaval não. E olha que o ensaio técnico é de graça. É de graça. Mas tem um momento ali, é de graça, aspas, não é tão de graça assim não. Né? É Manuel Dionísio que está falando. Não é tão de graça assim não, porque já aconteceu comigo, eu pedi para botar uma pessoa para dentro, que era uma pessoa super conhecida que estava na grade, mãe de um mestre-sala de uma grande escola, e a pessoa que barrou essa pessoa não conhecia ela. Então, na minha chegada, foi resolvido para, se eu não tivesse passado naquele portão, aquela senhora não entraria para assistir o ensaio técnico. Aí eu fui falar com o chefe da segurança, mas só que não é de graça, é de graça, aspas, porque esse setor X e o Y é para os empresários, para os guias turísticos que vêm com os turistas, e de graça são as arquibancadas. Não é engraçado, eu pensava que era tudo de graça. Era tudo de graça. Ele aí pegou uma cartilha que estava na mão dele e falou, você sabe ler? Lê aqui. Fernando, isso nunca mais vai me acontecer, porque eu nunca tinha lido aquela cartilha, e nessa cartilha, a próxima vez que eu vir aqui, eu vou trazer para você. Ali está escrito tudo como é o esquema do ensaio técnico, como e por onde deve entrar o pessoal que não governar. Agora, completando a sua resposta, o fator que você falou de ser revertido, tem dois fatores. Eu, por exemplo, a nossa Escola de Mestre Porta-Bandeira de Pós-Estandarte Manuel Dionísio do Rio de Janeiro é uma instituição beneficente, filantrópica, sem fins lucrativos. Isso aí já me afastou de tudo. Beneficente, filantrópico, sem fins lucrativos foi o motivo dos quais eu fui afastado da passarela do samba pelo outro governo do Estado. Porque ele só ajudaria as instituições que dessem recurso financeiro para o poder público. O outro governo do Estado era o governo do Eduardo Paes. Como eu vou dar um retorno financeiro para a prefeitura se eu sou filantrópico? É verdade. Então foi comprovado que ele conhecia o trabalho. Ele não estava desconhecido, ele conhecia o trabalho, mas estava me tirando como tirou duas escolas, tirou uma creche 24 horas, funcionava ali dentro, tirou o centro cultural para poder entregar a passarela limpinha para o pessoal do COE que estava chegando. Então, eu não sei se eu consegui te responder, mas é isso. Filantropia ninguém quer saber. Negociar comigo ninguém quer negociar, porque quem me acompanha pedagogicamente é a primeira vara da infância, da juventude e do idoso. Então, não adianta me fazer ofertas que não me interessam, porque primeiro que a minha conta bancária de aposentado é uma, e a conta bancária da instituição que você quer ajudar é outra. Ajudou? Quer nota fiscal ou quer um recibo? É tudo isso aí contabilizado. Então, quem faz o carnaval, às vezes, são a pessoa que está mais distante do carnaval. E o que eu estou te dizendo tem sentido se amanhã
pela audiência que você tem, alguém me questionar, eu vou dizer, existe até eventos na cidade do samba que termina 2 ou 3 horas antes do evento começar, para que os funcionários que trabalham na cidade do samba não tenham direito de assistir o evento. Quer dizer, até nisso é complicado. Há uma elite dominante e, na verdade, o povo fica em segundo e terceiro planos, ou Norimar? Ô, Fernando, com certeza. Primeira vez que eu desfilei na escola de samba, o desfile ainda era na Presidente Vargas, no sentido Candelária Central. Era outro esquema, Fernando. Eu me lembro, cheguei a ver. Não tinha alambrado, não tinha nada. Muito uma corda que a escola levava, entendeu? E o pessoal brincava. Com a entrada da televisão transmitindo, mudou. A prioridade passou a ser artista de cinema, televisão, não sei o quê. E o sambista mesmo foi cada vez mais sendo afastado. Então, aquela autenticidade sumiu. A gente entra na passarela do samba agora como se fosse assim um soldado tem que cumprir ordens. Você não pode improvisar quase, você fica refém de um tempo, de uma cronometragem maldita, que é aquela correria no final para não estourar o tempo, sabe? E o verdadeiro sambista ele fica cada vez mais ausente. Aí vai para Intendente Magalhães, vai para outros locais da cidade que são menos badalados, mas onde você vê o samba autêntico? O Dionísio tem toda a razão. Agora, eu posso mudar o assunto novamente para o futebol rapidinho? Por favor. Eu queria fazer 3 comentários. Um, com relação à polícia. Eu acho uma maldade fazer o que eles fazem. Deslocar policiamento para tomar conta de torcida organizada. Que, se você olha, são uns caras ali barbados, pessoas que podiam estar trabalhando, produzindo, e estão ali para brigar, para não sei o quê, e aquele monte de barbados sendo escoltados por policiais que estão fazendo falta no policiamento. Não há necessidade disso. Que os clubes providenciem a segurança. Sabe, tomando conta daquela turma toda, eu acho que tem que fazer uma legislação séria e cumprir. Outra, com relação ao que eles fazem com o futebol brasileiro. Um reparo à atitude do jogador Nenê do Vasco da Gama. Que ele já estava aquele caldeirão ali, o pau quebrando quase já, e ele deu uma de machão, porque levou o drible do jogador, fez uma pedalada ali, talvez para ganhar tempo. Gente, que é aquilo? A beleza do futebol está no drible, está na jogada, está no gol bonito. Então isso, sabe, vai afastando. Depois a gente não sabe por que leva de 7-1. Tá? E outra, aquele dirigente do Vasco lá, que eu não vou falar o nome dele, me recuso, que marca uma entrevista coletiva quando ele quer. Quando não interessa a ele, ele não... E as perguntas, praticamente ele é que decide. Foi ridículo. A entrevista passada, o primeiro repórter que levantou para fazer uma pergunta, ele disse simplesmente o seguinte: é você? Vê lá o que você vai falar. Gente, para participar de uma entrevista dessa, eu não vou. Sabe, isso é nem no tempo da ditadura. Agora, o pessoal, sabe, aceita, paciência. Né? Agora, parabéns também às mulheres, porque ele ontem enfrentou uma repórter, não sei se foi a Camila, eu acho que é da Rádio Globo, se não me falha a memória, e ela peitou ele. Entendeu? E ele foi ficando, porque está acostumado à submissão, ele foi ficando nervoso. Entendeu? Então, eu acho que não é por aí, tem que mudar muita coisa nesse país. Aproveitando esse gancho, o eu estava vendo uma entrevista aqui no RJ de um major que é Relações Públicas, acho que é Vaz, o nome dele, não tenho certeza. Blas. Hein? Blas, tá vendo? Blas. Ainda bem que ele me corrigiu, o Ivan Blas. E ele estava dizendo o seguinte, que as leis brasileiras são muito fracas, porque as pessoas, por exemplo, presas na contenda que houve fora do estádio do Botafogo, em total de 11, elas foram para a delegacia e já estão soltas. Então, disse que é preciso haver leis mais fortes e para que essas pessoas que são violentas possam ficar pelo menos 1 mês no Chilindró para nunca mais cometer esse tipo de coisa. Fernando, eu sou da forma dos absurdos. Minhas opiniões sempre são absurdas e não pode ser diferente. Eu já vou chegar ao máximo. Por exemplo, a violência que nós estamos passando, vivendo, a violência das pessoas, a agressividade, a crueldade que está acontecendo, eu acho que nós temos que voltar à velha Roma, quando tinha ali a arena e eram sacrificadas as pessoas, inclusive por justiça e as injustiças que aconteciam. E as injustiças já estão acontecendo na violência nossa. Você sai na rua, você não sabe se você vai voltar. Você está com a sua esposa dentro do carro, o cara vem, te rouba e te mata, cruelmente ali, com uma frieza.
Então a gente tinha que voltar lá. Aqui nós temos, por exemplo, né, nós temos já o camelódromo, o sambódromo. Então tinha que se agora colocar o liquidródromo, né? Então o que seria? Para liquidar. Então, por exemplo, sinceramente, então, exatamente. Então nós montaríamos, por exemplo, não com arena imitando arena, mas seria também um campo assim, muito grande, em que as pessoas pudessem assistir, entendeu? A pena de morte desses elementos, porque ia tirar a motivação deles de fazer essa crueldade. Ele sabendo que vai morrer, e ali todo mundo assistindo, a família dele, parentes, o povo em geral, ele não iria mais cometer isso. Nós iríamos ter uma justiça justa, porque iria ser ali morto o cara que é cruel, que é sanguinário. Não o que rouba, que é pobre, que é miserável, que tem necessidade, que se desvia por alguma circunstância. Mas aquele que é sanguinário, que é cruel, ele tinha que morrer assim. Então todo mundo, e era convidado o povo. Aquele que fosse, podia até cobrar para assistir, que o povo também é cruel. Então ia assistir com respeito àqueles que iam morrer, porque diziam, esse aí vai descansar e não faz mal a mais ninguém. Essa presença do nosso dedicado... Eu sou completamente a pena de morte, a favor da pena de morte. Eu sou completamente contrário à pena de morte. Eu sou completamente contrário, porque se tal acontecesse, Manuel Dionísio, eu respeito profundamente a opinião do nosso querido amigo, estamos numa democracia. Se tal acontecesse, os Estados Unidos não teria violência. E os Estados Unidos é um dos países mais violentos do mundo. Só que eles têm a inteligência de não divulgar como nós divulgamos. Né? E o detalhe é o seguinte, para quem também não tem a percepção da visão espiritual, não percebe que a morte não acaba com a vida. A morte só acaba com a vida pelos materialistas. E, na verdade, ou muda-se a inteligência do ser humano, ou então aqueles que se forem vão perturbar os que aqui estão. E se mortos de uma maneira cruel, matarão de maneira cruel também. Mas aí é uma questão de ponto de vista, que eu respeito muito o nosso querido Hermes. Sua opinião? Olha, eu também, eu sou contra a pena de morte, mas existem tantas coisas aí acontecendo, eu mudei de opinião. Eu acho que no confronto tudo bem. Não, eu mudei, mas sabe por que eu mudei de opinião? Porque eu não admito uma pessoa fazer o que fizeram com essa senhora grávida, esse garoto agora de 6 aninhos aí. Eu não sei a minha reação no momento, vamos que é um parente meu. Vamos que esse garoto de 6 anos é o meu bisneto. Eu tenho um bisneto de 11 e um de 4. Eu não sei o que eu faria se eu pegasse esse elemento que deu um tiro no meu bisneto. A minha intenção só seria tirar a vida dele. Então, eu aí já voltei a ser a favor da pena de morte. Mas aí aí seria um ato de vingança. Sim. Né? Não, peraí. Para mim não. Na hora tudo bem. Na hora eu seria capaz até de matar em defesa da minha família. Depois nunca. Não, Fernando. Depois jamais. Eu prefiro morrer a matar. Nesse caso aí, ele podia passar o tempo que passasse. Eu vou correr atrás desse cara aí. Se eu achar, eu vou fazer isso. Muito bem. E aproveitando aí, o que o rapaz falou, como é o nome do... Ivan Blas. Da Polícia Militar. O Major Ivan Blas, Relações Públicas da PM. E a crítica vem pesadamente em cima de quem? Em cima da Polícia Militar. Não, porque é isso, PM, isso é aquilo. Ninguém fala do policial que trabalha corretamente, só fala do que trabalha desonesto. Só que, se a PM está aí, está ruim sem a PM, é pior. Com a PM, se está ruim com a PM aí, sem a PM vai ser muito pior, porque eu acho que a PM, a Polícia Militar, a nossa Polícia Militar, eu considero ainda uma das melhores polícias, porque encarar fuzil com revólver 38, só que... Não é fácil. O Lorimar Ferreira, é aquela história, né? Hoje a gente vive uma situação de tamanha dificuldade que as pessoas realmente acabam tendo decisões também igualmente radicais, é isso? Fernando, é como ele falou, é tudo muito complexo, porque na hora você tem uma reação, depois você para, vai pensar um pouquinho e tal, aí tem aquele sentimento cristão, não sei, aquilo te acalma um pouco. Mas eu acho que pelo menos uma prisão perpétua. Ah, sim, eu sou inteiramente a favor da prisão perpétua com trabalhos forçados. E sem direito a recurso. Está condenado, vai apodrecer lá, paciência. Entendeu? Verdade. Eu acho que é por aí. Muito bem. William Laranja, vamos ver qual é a opinião do William.
Bom, a minha opinião é a seguinte: eu acho que o preso tem que trabalhar. Também acho. Nós não estamos aqui para sustentar vagabundo dentro de cadeia. Outra coisa, a separação das facções criminosas dentro dos presídios. Deixam eles todos juntos, eles que se matem. Entendeu? Tira a responsabilidade da polícia, do SEAP, de cuidar da vida deles. Entendeu? Eu acho que eles que se matem lá dentro. Não tem que separar a facção criminosa. Fica a facção X separada da facção Y. O problema é deles, preso é preso. E outra coisa, sair dali às 6 horas da manhã e ir para dentro do campo, plantar, fazer a manutenção de estradas. Fazer móveis. Justamente trabalhar para sustentá-los lá dentro. É um absurdo um auxílio penitenciário ser mais alto que um salário mínimo. É verdade. Isso não existe em país nenhum. O cara é preso e a família ganha. O cara é preso e a família dele ganha. Quanto mais filhos ele tiver, mais ele está ganhando. Ou seja, poxa, eu vou ficar preso, entendeu? Minha família está garantida. Sustenta. Entendeu? E lá dentro eu vou fazer minhas tramóias criminosas, porque continua. Né? A ordem do crime parte lá de dentro. É verdade. Né? Daqueles que estão... Então está tudo errado nesse país, está tudo errado. Eu acho que o salário mínimo ser menor do que o auxílio dos reclusos, entre aspas, né? Porque eles não são reclusos com telefone celular, ar-condicionado. Você imagina, né? Quem tem dinheiro, como sempre, quem tem dinheiro não frequenta só o desfile das escolas de samba. É verdade. Né? Quem tem dinheiro também tem uma proteção lá dentro que paga por essa proteção. Alguém quer dar um recado final? Passando por você. Agradecer aí a oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço, imagine. Estar compartilhando da tua presença, compartilhando a presença dos colegas, dos amigos convidados aqui, que nos reunimos às sextas-feiras também, na Confraria do Rádio, e o prolongamento dessa família, né, que nós participamos, eu acho que é muito importante. Muito obrigado. William Laranja, biólogo dos mais conhecidos. Ô Lorimar, suas palavras finais. Não, minha palavra final é uma pergunta. Com base em tudo que o William falou, mas é aquela tradicional pergunta: que país é esse? Que país é esse? Que já disse o Cazuza, né? Alô, mestre Manuel Dionísio, suas palavras finais. Se quiser deixar alguma informação, recado, telefone. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e dizer o seguinte: se as pessoas que estão nos assistindo, se não entenderam minhas palavras, pelo menos que compreendam. Sei. E se tiverem alguma dúvida, me procura para esclarecer. De que forma? Não tirem palavras da minha boca que não foram ditas por mim. Perfeito. Enquanto a Escola de Mensagem Porta Estandarte, nós estamos aí à disposição todas as quintas-feiras, das 13 às 21 horas, na sala térreo do setor 2, na Passarela do Samba. Muito bem. Mestre Hermes Gomes, palavras finais. Você sabe que, rapidinho, né? O Dionísio, há 30 anos atrás, ele já passava comigo, né? Isso é uma eu também. E os amigos aqui, né, de tantos anos, pessoas fantásticas, né? O William, inclusive, ele não apoiou, mas ele aprovou. Eu falei liquidódromo, ele falou liquidródomo, né? Liquidódromo. Ele corrigiu, ele fez uma palavra melhor, muito bem colocada. E a opinião dele foi fantástica, fantástica essa opinião, botar para trabalhar. E, Fernando, parabenizar você. Você é o professor, mestre dos mestres. Eu apenas aprendiz. Eu não me canso de falar às pessoas que, se tiver a oportunidade de conhecer você, seu coração, tua cabeça, tua capacidade, é uma coisa fora de série. Há tantos anos que nós somos amigos. É verdade, mais de 40, né? De nascer, exatamente. Isso para mim é uma alegria tão grande. E essa admiração que eu tenho. Trabalhei com personalidades fantásticas dentro de rádio e televisão, mas você é o concurso. Então eu, sinceramente, rendo essas homenagens a você. E essa é fantástica criatura, né? Eu acho que são pessoas maravilhosas. Seus convidados são excelentes. Então eu acho que para mim é uma alegria tão grande participar, que eu tenho... O dia que eu venho aqui, eu acordo mais cedo. Você vê que eu chego aqui na tua porta já bem mais cedo, já estou te incomodando cedo, porque é uma alegria tão grande. E você, ouvinte... Um abraço para Tereza em Copacabana. Isso, meu beijo, meu abraço também. E ouvinte que está nos ouvindo,
participa, avisa sua família, seus amigos, seus familiares, vizinhos, manda ver esse Google, né, do YouTube, com o programa Fernando Sérgio, que eu acho que é muito importante, essas pessoas que trazem tantas mensagens boas para você que precisa ter uma noção melhor do que está acontecendo. Você é inteligente, tem capacidade, mas essas pessoas mantêm um negócio. O William, por exemplo, trouxe o caso, por exemplo, dos presos. Isso é uma coisa fantástica da forma como ele falou, né? Quer dizer, os nossos amigos Dionísio, isso, são pessoas que só trazem coisas boas. Então eu acho que é bom você transmitir para as pessoas esse programa que você está trazendo de uma forma maravilhosa. Esse espaço é fantástico. Então, Fernando, meu muito obrigado, sabe? Meu respeito a você, a Samira, a sua família e a todos que aqui estão, né? Meus parabéns, tá? É um prazer muito grande estar junto com vocês. Muito obrigado, Epe. Pois aí a gente está chegando à parte final do programa. Mestre Hernandes Sampaio, doutor Hernandes Sampaio, do INCA, né? Um dos grandes cancerologistas do Brasil, está dizendo que o importante é implantar o amor e o respeito aos outros como irmãos que somos em Cristo. Jesus dizia: amai-vos uns aos outros, e assim não teríamos tantas atrocidades. É verdade, isso depende de convencimento, depende de educação, né, que é uma coisa que, lamentavelmente, os nossos políticos deixaram meio que largada, né? Então, quando você não tem educação, quando você não tem uma profissão, quando você não tem como prover a própria vida, você acaba no desespero. A diferença que existe entre os grandes países e os nossos, aqueles que já estão evoluídos, é que a educação é levada muito a sério. Nós temos um exemplo, por exemplo, da Coreia do Sul, que hoje exporta tecnologia para o mundo inteiro, e até a questão de 20, 30 anos atrás era um país meio que destruído até, né? Isso aconteceu também com o Japão na guerra em 1940, quando 42, se não me falha a memória, né? E 45 também, e que teve muitas das suas cidades destruídas até por bomba atômica, e que hoje é uma das maiores inteligências mundiais. Então, que isso sirva de exemplo. Sem educação não é possível desenvolver um país. Muito obrigado a todos vocês, um abraço para a Cristina Lameira, para o Marco Silva mais uma vez. O Marco está dizendo que está faltando o Zico na sala. O dia que trouxer o Zico, vou trazer o Roberto Dinamite também. Olha, que negócio é esse? Por que só o Zico? Ah, brincadeira. Já chega aí, ele diz assim: a Samira é flamenguista. Ele diz assim: Fernando, seu coração é Flamengo. Meu coração é vascaíno, dela é que é flamenguista. Mas o importante é o seguinte: o importante é a gente perceber que é só futebol, gente. Não tem que ter violência, pelo amor de Deus. Vale a pena a gozação, a brincadeira. O time perdeu, o outro ganhou. Agora, sair na mão, pelo amor de Deus, vai pegar uma mulherzinha, gente. É muito melhor. Um abraço grande. Ou, se quiser, pega um homenzinho. Problema de quem gosta. Até amanhã, às 8 horas.